aí, pessoal, um Brasileirão emocionante. Hoje tivemos mais jogos e jogos muito difíceis para os nossos adversários. Vamos falar do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense. Como estamos posicionados? Vocês pararam para pensar? Dá para sonhar? Sim, senhor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil para você que está precisando viajar, está precisando de uma grana extra e tem o FGTS parado. Você tem a opção, falando com a Mais Ágil, de botar esse FGTS na sua conta. O governo autoriza o saque e a Mais Ágil faz tudo para você. Na descrição do vídeo, você tem um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil. Ali, conversando com eles, você vai ter em menos de 24 horas o FGTS na conta. Mais Ágil, converse com eles e tem essa grana que você não estava contando. Gente, Campeonato Brasileiro emocionante. Acompanhei há pouco os jogos do Botafogo, o líder da competição, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Atlético Paranaense. E digo uma coisa para vocês, chegou a hora de começar a projetar esse campeonato aqui. Chegou a hora de pensar nesse campeonato aqui. Ontem nós tivemos uma vitória do Flamengo sobre o Fortaleza. O Flamengo é o terceiro colocado. O Flamengo está tendo problemas também. O Fortaleza teve um pênalti antes do gol do Flamengo, depois o Flamengo faz um gol e depois o jogo caminha lá para um segundo gol do Flamengo. Fluminense, por exemplo, que até há pouco estava na nossa frente e agora o Fluminense perdeu ontem para o São Paulo. O Grêmio fez aquela vitória contra o Bahia, falamos muito. O Internacional e o Cruzeiro tiveram um jogo de força lá, empataram. E os jogos de hoje sim dão conta de como nós temos que imaginar esse Campeonato Brasileiro. Começou de manhã com o Bragantino vencendo o Corinthians dentro da Arena Itaquera. Ou seja, o Bragantino se posiciona com 23 pontos na quinta colocação, com 6 vitórias. Olha como ficou o campeonato depois dos jogos que eu entendia e que eu vi com mais atenção. Primeiro, o jogo do líder. O Botafogo venceu o Vasco da Gama por 2-0, sendo que um gol já aos 50 minutos do segundo tempo. Fez o primeiro gol no segundo tempo. O Vasco teve uma chance incrível para empatar o jogo, não empatou. E no final do jogo, o Botafogo, já sem Luiz Castro, fez vitória e tem 33 pontos. O líder, 7 à frente do Grêmio. 11 vitórias e 2 derrotas. Nenhum empate. Botafogo se constitui num time que, pelo que se imaginava antes da competição, faz uma campanha muito melhor. Se tu pensar, por exemplo, do ponto de vista do rebaixamento, o Botafogo pode escapar do rebaixamento já no primeiro turno. O que, convenhamos, para o Botafogo é uma coisa fantástica. O Botafogo tem time, sim, já começa a sonhar com o brasileiro, já que ele abriu 7 para o segundo. O Grêmio é segundo com 26. Olha só que negócio interessante. O Flamengo é o terceiro com 25. 25. E aqui entram os times que eu considero os principais adversários ou os principais favoritos. O Flamengo com 25. O Palmeiras, que hoje esteve ganhando por 2-0 do Atlético Paranaense na Arena da Baixada e permitiu o empate. Atlético Paranaense 2, Palmeiras 2. O Palmeiras ficou com 23 pontos e 6 vitórias. Ou seja, o Palmeiras já está a mais de uma rodada atrás do Grêmio. Se o Palmeiras vencer e o Grêmio perder, o Palmeiras fica atrás do Grêmio. Porque o Grêmio tem 8 vitórias, o Palmeiras tem 6 vitórias. Ele pode chegar ao mesmo número de pontos, mas ele não passa o Grêmio. Assim como o quinto, o Bragantino, que também não passa o Grêmio. Olha que interessante. Aí tu tem o Fluminense com 21, que na próxima rodada enfrenta o Inter no Maracanã. Então, um dos dois, o Inter tem 21, também é oitavo, também vai dar uma olhada para trás. E aí vem os outros dois favoritos. O Atlético Paranaense tem 20 pontos, ou seja, já está a 6 do Grêmio, com 6 vitórias. E o Atlético Mineiro, que é o outro favorito, tem
20 pontos, 5 vitórias. E olha que interessante aqui. A gente coloca ainda o Fortaleza, que tem 20. E o campeonato parece se dividir. O Cruzeiro parece se unir a essa turma mais da frente, que vai brigar pela Sul-Americana, pela Libertadores. E aí o rebaixamento já está bem definido. Com o Santos, Bahia, o Corinthians, que eu ainda acho que o Corinthians sai daqui, mas o Corinthians, o Cuiabá, o Goiás, o Vasco, o Atlético Mineiro, o América Mineiro, desculpa, e também o Curitiba. E aí a gente projeta já o próximo final de semana. Olha que interessante. Olhem, prestem atenção como vai ser interessante a semana que vem. Nós teremos no sábado, às 21 horas, no Parque, no Allianz Parque, ou no Parque Velho e Bom Parque Antártica, nós teremos Palmeiras e Flamengo, o terceiro contra o quarto colocado. O terceiro, que é o Flamengo, enfrenta o quarto, que é o Palmeiras. E no domingo, às 18h30, nós teremos o primeiro colocado, que é o Botafogo, contra o segundo colocado, que é o Grêmio, na Arena Tricolor. Que rodada fantástica no próximo domingo, no caso, no próximo final de semana. O Inter, como eu disse, joga contra o Fluminense, que é o sexto, e o Bragantino, que fez vitória fora de casa, pega o São Paulo, que também está olhando ali na parte de cima, está em sétimo, ou seja, todo mundo vai se encontrar. Não tem ninguém assim, eu tenho um jogo fácil, vou lá e... Não, todo mundo se encontra. Todo mundo se encontra. Primeiro contra o segundo, terceiro contra o quarto. O Bragantino, como eu disse, pega o São Paulo, então é o quinto contra o sétimo. E depois o sexto contra o oitavo, que é Fluminense e Inter. Só faltava jogar Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, mas esses não vão se encontrar. O Atlético Paranaense vai a Fortaleza e o Atlético Mineiro recebe o Corinthians. Mas olhem só, primeiro contra segundo, terceiro contra quarto, quinto contra sétimo, sexto contra oitavo. Na próxima rodada. Rodada que vai mostrar um pouco as caras. O Grêmio vencendo, o Grêmio vai a 29. Se o Flamengo não vencer, por exemplo, se der aquele empatezinho amigo, e o Grêmio for a 29, tu já vai ter o Palmeiras com 24 e o Grêmio com 29. Tchau e benção. Nós temos que atirar a vantagem deles. Mas o Botafogo tá bem demais, CCD. Tá bem demais. Mas vamos tirar vantagem e vamos ter só o Botafogo no nosso destino. Só o Botafogo no nosso destino. Tirando os de trás. Lembrando, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo vêm a Porto Alegre jogar no segundo turno. Os dois vêm a Porto Alegre. Não tem mais os jogos lá fora, que são jogos duríssimos. O Grêmio, como eu disse, tem o Botafogo. A campanha do Grêmio, se a gente pensar até o final do turno, olha que interessante, tá? Dá para pensar algo grande. Tem o Botafogo. Depois tem um jogo que eu considero difícil, que é o jogo contra o Corinthians fora. É sempre difícil jogar lá. Aí já tem a 16ª rodada, que a gente recebe o Atlético Mineiro. Também é jogo duro. E aí a gente vai começando a chegar para o fim do turno. Na zona de cima, nós temos o Goiás fora. Nós temos, depois, eu tenho aqui, o Vasco fora, para finalizar o primeiro turno. Olha que interessante, contra o Fluminense em casa. Então, tu tem o Vasco, que está na zona de rebaixamento. O Goiás, que está na zona de rebaixamento. O Corinthians, que está brigando lá embaixo. Esses são os adversários. Mais o Atlético Mineiro em casa e o Fluminense em casa. Tirando, obviamente, o Botafogo. Gente, acreditem. Acreditem. Nós temos que acreditar no Campeonato Brasileiro. E o mês de julho é um mês fantástico pra gente. A primeira rodada, as duas últimas rodadas do turno, vamos ver se é as duas últimas, tá? Serão no dia 2 de agosto e 6 de agosto, certo? Essa 6 de agosto termina a 19ª rodada e aí tu tem o final do primeiro turno.
quando acontecer isso aqui, se a gente fizer o mínimo que tem para fazer dentro dessa realidade aqui, nós vamos estar grudado na liderança. Grudado na liderança. Acreditem no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está se moldando. E a gente está vendo os clubes se matando, jogos duríssimos. O jogo do Atlético Mineiro hoje duríssimo. Estava ganhando 2-0, clássico em casa, pum, o América foi lá e empatou. O jogo do Palmeiras nem se fala, 2-0 fora, os caras deram uma blitz, em 10 minutos os caras empataram o jogo. E o jogo do Botafogo, que tu tem o 2-0, esse, cara, jogo duríssimo também. Então, atenção total ao que pode reservar o Campeonato Brasileiro, sobretudo ao jogo do próximo domingo. Que rodada nós teremos? Os 6 primeiros se enfrentam. Os 6 primeiros. E isso é muito legal. Na verdade, os 8 primeiros, é mais do que os 6. Os 8 primeiros se enfrentam na próxima rodada. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.